Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de receptores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O circuito esquematizado na figura a seguir é constituído pelos elementos dados: um gerador de 50 volts e resistência de 5 ohms, um receptor de 10 volts e resistência de 3 ohms, e um resistor, que tem resistência de 2 ohms. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito e a DDP do gerador no receptor e no resistor. Então, essa questão ela é uma associação entre um gerador, um receptor e um resistor. Então, para resolver essa questão, a gente pode lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, a corrente elétrica ela vai ter sentido do polo negativo para o polo positivo no gerador. Já no receptor, ela vai do positivo para o negativo, certo? Para a gente identificar quem é o gerador e quem é o receptor, basta a gente ver qual é a maior DDP, a maior voltagem, e isso vai representar o gerador. Então, a gente nota aqui que o gerador ele tem uma força eletromotriz de 50 volts e o receptor uma força contra-eletromotriz de 10 volts. Como aqui tem maior voltagem que aqui, esse é o gerador, esse é o receptor. Beleza? No caso aqui ele disse quem é o gerador e quem é o receptor, mas se na questão ele não disser, a gente lembra disso aí, beleza? Outra coisa é a lei de Paulit, tá? A lei de Paulit, ela é o seguinte: corrente elétrica é igual a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz divididos pela soma das resistências. Então, veja bem, esse E aqui, ou seja, a força eletromotriz, é a voltagem do gerador menos a voltagem do receptor, tá? A gente também pode ter a lei de Paulit quando eu tenho um resistor associado ao gerador e ao receptor. Então, é o quê? É a subtração das forças eletromotriz divididos pela soma de todas as resistências do circuito, certo? A equação do gerador ela é força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica do circuito. Já a equação do receptor é a força eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica do circuito, beleza? Como na letra A, ele quer a intensidade da corrente que atravessa o circuito, eu vou usar a lei de Paulit para o circuito resistor, receptor, gerador. Então, vai ficar assim, ó, vamos botar aqui, ó, letra A. I vai ser igual a DDP, ou força eletromotriz do gerador, menos a força contra-eletromotriz do receptor, divididos pela soma das resistências do circuito. Então, eu sei que o meu I vai ser 50 menos 10, divididos pela soma de todas as resistências. Ó, 5 mais 3 mais 2. Então, 5 mais 3 mais 2. Então, aqui vai ser 40 divididos por 10. Eu vou ter uma corrente de 4 amperes. Beleza? Agora, a letra B, que é a DDP do gerador, a DDP do receptor e a DDP do resistor. Lembrando que, como eu tenho um gerador e um receptor, o gerador vai ser esse cara aqui, ó. Então, a corrente elétrica ela vai passar nesse sentido, vai vir nesse sentido, vai descer aqui,
vai passar pelo meu resistor e voltar para o meu gerador. Então, esse aqui é o caminho da corrente elétrica. A gente sabe que essa corrente elétrica ela foi calculada, ela é de 4 amperes. Então, aqui vai passar 4 amperes, aqui vai passar 4 amperes e aqui vai passar 4 amperes, certo? Então, na letra B, eu posso pensar primeiro assim. Para o meu gerador. Para o gerador, eu vou usar a equação do gerador. U é igual a eletromotriz menos a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Então, U vai ser assim, ó, vou botar U de G para a gente saber que é U do gerador. Vai ser 50, que é a força eletromotriz do gerador, menos a sua resistência interna, que é 5, vezes a corrente elétrica do circuito, que é de 4 amperes. Então, o do gerador vai ser 50 menos 20, e isso vai me dar 30 volts. Beleza? Agora, vamos lá. O que eu vou calcular agora é o receptor. Para eu calcular do receptor, eu uso U do receptor, é igual a força contra a eletromotriz, cuidado que aqui é mais resistência interna vezes corrente elétrica. Então, U do receptor vai ser 10 mais 3 vezes 4. Então, U do receptor vai ser 10 mais 12. O do receptor vai ser 22 volts. Beleza? Agora, eu vou fazer do resistor. Bola, como é que eu calculo a DDP no resistor? Cara, era como se eu viesse aqui, lembrando lá dos aparelhos de medida, né? Nos circuitos, eu associo aqui um voltímetro. Como é que eu vou medir a corrente elétrica que está passando por esse cara aqui? Quem vê, ri. Lembra da primeira lei de Ohm? Então, U vai ser igual o resistor, que é 2, vezes a corrente elétrica, que é 4. Então, U vai ser igual a 8 volts. Beleza?